Olá, bem-vindo à aula de hoje. Meu nome é Márcio, sou professor e enfermeiro, Márcio Souza dos Santos, e nessa aula falarei sobre a organização dos serviços de saúde. Nessa aula, então, você irá compreender o contexto histórico do SUS, o Sistema Único de Saúde. Vai conhecer a diferença entre saúde pública, saúde coletiva, reconhecer o que é o processo de saúde e doença, identificar os avanços a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde e quais são os princípios do Sistema Único de Saúde. Muito bem, pessoal. Então, o Sistema Único de Saúde, aqui eu vou trazer para vocês os 4 objetivos da aula de hoje. Então, ali o primeiro é compreender o contexto histórico do Sistema Único de Saúde, conhecer a diferença entre saúde pública e coletiva, reconhecer o processo de saúde e doença e, por fim, identificar os avanços a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde e os princípios do Sistema Único de Saúde. Então, aqui num primeiro momento, eu trago para vocês uma reflexão das necessidades de saúde. O que é isso? Cada indivíduo da sociedade como um todo, ele apresenta as suas necessidades. Ou seja, a partir do seu contexto social, econômico, político, cultural, é que vai determinar a sua saúde e, consequentemente, as suas necessidades de saúde. Nesse sentido, a saúde pública ela se refere à ciência que os principais fins são, primeiro, manutenção da saúde de uma população. A partir do quê? A partir do controle da doença. Então veja que ela tem uma preocupação, um árduo trabalho de erradicar os problemas de saúde quando possível. Então a saúde pública, pessoal, ela vai considerar o contexto em que essa pessoa está inserida e a partir delas reconhecer os cenários e as doenças presentes no contexto em que ela vive. Então perceba, o contexto de saúde da Bahia é diferente do contexto da saúde do Rio de Janeiro, que é diferente do contexto da saúde do Paraná. É lógico que algumas doenças elas vão ser iguais frente às características, mas outras, mediante ao clima e a cultura, serão diferentes, certo? Então, é nesse cenário que a saúde pública se insere e que propõe uma melhoria da saúde. Veja, em síntese, se nós fôssemos definir, qualificar o termo saúde pública, ela é destinada a quê? A melhorar a saúde da população, realizar várias ações com o objetivo de eliminar ou tratar as doenças que causam a mortalidade da população geral. Tá? Então, esse é o principal objetivo da saúde pública. E a essência da saúde pública é a proteção da saúde da população. Então, ela inclui organizações profissionais e de instalações a fim de proporcionar serviços de proteção, promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de saúde. Veja, esses 5 termos, eles estão inseridos dentro de, vai parecer repetitivo, mas é um sentido de trazer aos senhores essa reflexão de que sempre esse contexto tem que ser avaliado, onde a pessoa vive, qual que é o cenário que ela está inserida, qual que é a cultura que ela está praticando, que ela vivencia e está inserida no contexto dela. Por quê? Veja a imagem ao lado, eu trouxe aqui no sentido de reflexão. O cenário onde ela vive, o contexto em que ela vive, é que vai trazer para a gente as possibilidades de doenças e enfermidades que ela vive. Veja, um contato com água possivelmente contaminada. Quais são as doenças e agravos que podem estar relacionados com isso? Certo? Então, é nesse cenário que nós vamos caminhando e que a saúde pública vem trazendo recomendações e inserindo cenários de saúde. Certo? Então, diante desse contexto, eu trago inclusive uma recomendação às pessoas que estão se formando, às pessoas, aos futuros profissionais de saúde. Reconheça o cenário onde essa pessoa vive. Por quê? É a partir dele que você tem condições de prescrever e de indicar tratamentos que serão assertivos.
Não adianta eu pedir para essa pessoa ferver a água se ela não tem condições de ferver a água, certo? Eu trago aqui um dos exemplos, né, que pode acontecer. Pode acontecer, né? Então, veja, avalie e contextualize o cenário que a pessoa vive. E a saúde pública ela tem esse principal objetivo, né, que é prevenir e combater patologias para evitar morbimortalidade. Morbe de doença, mortalidade realmente de morte, né? Então, a gente sabe que é dever do Estado, hoje está assegurado pela Constituição Federal, né? No entanto, então, assegurar os serviços e políticas voltadas para promoção, prevenção e recuperação da saúde, certo? Já a saúde coletiva, ela vem no movimento sanitário de caráter social. Então, ela surgiu com o SUS. Então, esse movimento é composto por integração das ciências sociais com as políticas de saúde pública. Então, a gente tem hoje políticas de saúde pública que vão ao encontro da saúde coletiva em si. Então, a saúde coletiva ela está mais voltada para o cunho social, econômico e ambiental. Então, quais são o contexto social, econômico e ambiental que pode acarretar, que pode provocar epidemia, pandemia em determinada região, né? Epidemia em determinada região, certo? Então, o cenário que essa pessoa vive, o cunho social, traz, então, o termo de saúde coletiva. Aqui eu destaco a vocês que a saúde coletiva ela possui aplicações dentro de iniciativa privada. Então, nós vamos discutir daqui a pouquinho o contexto histórico do SUS, mas, de antemão, trago essa reflexão de que às vezes a pessoa pensa, é porque eu não uso o Sistema Único de Saúde, porque eu não faço parte do Sistema Único de Saúde, porque eu nunca frequentei o SUS, nunca tive envolvimento com o SUS. Na verdade, todos nós, né, tivemos algum contato com o SUS. Por quê? A água que nós bebemos passou por fiscalização, os alimentos que nós ingerimos passou por fiscalização e essa fiscalização está e é o Sistema Único de Saúde. Então veja, uma vez trouxe aqui um exemplo da Prefeitura de Sarandi, que a Vigilância Sanitária e Procon encontraram irregularidades no supermercado. Vigilância Sanitária é Sistema Único de Saúde. Então veja que a população, né, independente se ela faz consultas médicas de enfermagem, psicólogos, fonos, nutricionistas, fisioterapeutas do SUS, independente se ele faz ou não faz, ela tem essa parceria com o Sistema Único de Saúde. Um outro contexto é ouvir o paciente. Então, ouvir o paciente é muito importante do que apenas prescrever as medicações, exames e procedimentos, tá certo? Então, é necessário ouvir esse paciente no contexto da gente realmente se preparar e estar atento àquilo que ele propõe. Cabe ao profissional, então, analisar o processo saúde-doença de determinada população, considerando o seu contexto, né? Então, diversas vezes vocês ouvirão nessa aula, né, a questão do contexto social, contexto histórico, contexto cultural, econômico, né, justamente porque é isso que faz e está relacionado diretamente ao contexto da saúde da população. Então, o profissional ele vai ter condições, a partir desse conhecimento, de intervir na realidade, de propor melhorias no processo de mudança, né, seja daquela comunidade, seja daquela pessoa, seja no contexto da saúde daquela população, a partir da realidade daquela população. E aqui, então, a diferença de saúde pública e coletiva. Toda a saúde pública é coletiva, mas nem toda a saúde coletiva é pública, né? Então, a grosso modo, a gente pode dizer que o planejamento de saúde pública ele é mais amplo do que a saúde coletiva, né? Então, a saúde coletiva ela é planejada de acordo com as particularidades da região, tá certo? A saúde pública, trazendo aqui um outro contexto, ela é focada no saber hegemônico médico,
né? Prevenção, tratamento, erradicação de doença. E ela tem como foco a causa. O que está causando aquele problema. Já a saúde coletiva, ela visa as práticas diversas e interdisciplinariedade que compreende as determinações de saúde. Ela é coletiva, é especificidade, né? Enquanto uma está em uma única causa, né? Focada na causa, a saúde coletiva, então, está com a multicausalidade. E dentro nesse sentido, né, é importante definir o que é saúde. Então, saúde é um bem-estar. Antes, a gente falava que saúde era a ausência de doença, né? Não ter doença era o sinônimo de saúde. Hoje, não. Né? A Organização Mundial da Saúde definiu que saúde é um bem-estar completo, seja ele físico, mental, social, e não somente a ausência de enfermidades, né? De afecções e enfermidades. Opa! A doença, então. O Ministério da Saúde conceitua a doença como sendo alterações ou desvio do estado de equilíbrio de um indivíduo com o meio. Então, a partir do momento que eu tenho a minha saúde fragilizada, eu tenho, então, o contexto e o cenário de doença. Certo? Aqui, gente, tem que tomar cuidado, porque às vezes vai considerar gestante como doença? Não, porque ser gestante está dentro de um estado de equilíbrio de um indivíduo com o meio, tá? Então, não é qualquer alteração que é caracterizado como doença, e sim desvio do estado de equilíbrio dele com o meio, né? Então, fraturou uma perna, né? Tá com a hipertensão, por exemplo, né? A pressão dele está alta, certo? Então, isso são determinações que significam e conceituam doença. O processo saúde-doença, veja, pessoal, então é a relação entre o agente que causa a doença, ou seja, o agente patogênico, ao ser susceptível e o meio ambiente afetando o seu desenvolvimento. Então, nada mais é do que, quando eu penso em processo saúde-doença, eu tenho uma pessoa que, em contato com o agente, em contato com o ambiente, tem a sua saúde afetada. Tá? Então, aqui eu trago exemplos da poluição, né, do ar, a poluição do rio, o contexto em que ela está inserida, a casa que ela vive, o ambiente que ela vive, o cenário que ela vive. Isso tudo vai afetando o processo saúde-doença. Então, a partir do momento que eu considero que saúde é o bem-estar biopsicossociocultural, né, o processo saúde-doença é o que leva essa pessoa, quais são os agentes patogênicos que tornam essa relação entre a pessoa e o meio ambiente corresponsável pela saúde dela, pelo processo de adoecimento dela. Tá? Então, é esse processo saúde-doença. Né? São as relações que ela tem com o meio em que ela vive, que gera, então, a possibilidade da doença. E para que uma pessoa seja saudável, né, adoeça, é necessário que alguns processos aconteçam. Então, a relação do processo saúde-doença é isso. Então, nós temos enfermidades que dizem respeito à idade, enfermidades que dizem respeito a sexo, como, por exemplo, gente, se a gente pensar em câncer do colo de útero, as chances de acontecer em quem? Em mulheres, tá? Fatores hereditários, como, por exemplo, hipertensão. Tanto que a gente pergunta, tem alguém da família que tem hipertensão? Tem alguém da família que já tem diabetes? Né? Outra situação que vai envolver a pessoa no processo de adoecimento, estilo de vida dos indivíduos. A forma como come, a forma como vive, se pratica atividade física ou não. Tá? Redes sociais e comunitárias. Então, com quem essa pessoa vive, qual o contexto social, econômico, político que ela está inserida. Na sequência, essa pessoa tem casa? Né? Se a gente for olhar esse próximo nível, essa pessoa está em casa? Né? Qual que é
Como que é essa casa dessa pessoa? É de madeira? É de alvenaria? É perto de rio? Quais são os serviços sociais de saúde que ela tem acesso? Na casa dela, tem água e esgoto encanado? É uma pessoa empregada? Sofre de desemprego? É assalariada ou não? Quais são as condições de vida e de trabalho? Quantas horas ela dorme por dia? Quantos trabalhos ela tem? Qual que é o trabalho que ela exerce? Qual é a força de trabalho que ela exerce? Como que é o ambiente de trabalho dela? Ela tem uma ergonomia, não tem? Tem horário para descanso ou não? Certo? A educação, teve acesso à educação? Até que nível de educação ela teve? Até que acesso, né, ao nível, até que nível de educação ela conseguiu ter acesso? Nível primário, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, né? Então, tudo isso vai interferindo no processo de adoecimento. Produção agrícola de alimentos, né? E, por fim, ali as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Ou seja, a gente parte de um contexto pessoal e vai e caminha para um contexto que envolve as outras pessoas. Tá certo? Então aqui trago para vocês então o entendimento de como era o Sistema Único de Saúde, tá? Antes de chegar no Sistema Único de Saúde. Então, no Brasil colônia, em 1500 a 1889, nós tínhamos então Brasil como colônia de Portugal. No início não havia nada relacionado à saúde, então quem praticamente fazia essa questão da saúde no contexto do Brasil era o pajé, né, que tinha suas ervas, os seus cantos, a medicina dos jesuítas e os boticários. Então eles viajavam pelo Brasil e era a única forma de assistência à saúde nessa época. Tá? Na sequência, então, ainda no Brasil colônia, nos períodos de surto de doenças transmissíveis, adotava-se medidas sanitárias. Aonde, pessoal? Nas regiões portuárias. Né? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho doenças endêmicas, enfim, doenças que vai gerar uma certa repercussão, eu vou interferir onde tem as negociações comerciais, onde eu posso perder dinheiro. Tá? E os médicos, gente? Médicos nessa época eles eram provenientes da Europa e somente realizavam atendimentos pagos. Então nessa época só tinha acesso à saúde quem podia pagar. E quem podia pagar? Coronel e as famílias de engenho. Certo? Então em 1789, no Rio de Janeiro, apenas 4 médicos atuavam. Houve então a criação da Santa Casa de Misericórdia, que atendia a população que não tinha acesso a médico, né? Aqui na foto está representado o Rio de Janeiro, mas um Rio de Janeiro mais avançado, só para a gente trazer então essa imagem do Rio de Janeiro, certo? Com a chegada da família real, né, portuguesa, em 1808, houve-se a necessidade de criação de 2 primeiras escolas da medicina no país, certo? Então, o Colégio Médico no Real Hospital Militar da cidade de Salvador e a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. Foram 2 escolas importantes para esse início das atividades da formação de médico no país. Então, foi no primeiro governo, aqui já trazendo a República velha, né, de 1879 a 1930, e no governo de Rodrigues Alves, né, entre o período de 1902 e 1906, houve a primeira medida sanitária no país. Então veja, pessoal, Rio de Janeiro não tinha nenhum saneamento básico, tá? Hoje a gente sabe que nós estamos vivendo uma situação de saneamento básico importante no Brasil e no mundo, né? Então, assim, várias doenças graves naquele contexto, como varíola, malária, febre amarela e até mesmo a peste bubônica, se espalharam facilmente, né? Então, o presidente, diante desse cenário de várias doenças graves, ele nomeou um médico, Oswaldo Cruz, na perspectiva de sanar o problema evidenciado. Então, o sanitarista ele convocou 1.500 pessoas. Para quê?
para invadir as casas das pessoas, queimar roupas e colchões. Né? Então não tinha nenhuma ação de orientar essas pessoas por que estava agindo dessa forma, de realmente conversar com elas, de explicar o que estava acontecendo, qual que é o mecanismo de transmissão dessa doença, né? Então, a população ficou revoltada, né? Iniciou, então, inclusive, a vacinação da varíola, né? Que teve aí a revolta da vacina, e Oswaldo Cruz, diante de todo esse contexto, diante de todo esse cenário, acabou sendo afastado, né? Então, a gente teve a revolta da vacina, né? A revolta da vacina era a vacina da varíola, né? A varíola, ela é uma doença grave, contagiosa, provocada por um vírus, né? E ela causa doença, inclusive morte. E como que ela é transmitida, né? Ela é transmitida por meio de gotículas das salivas e também é transmitida pela roupa de cama e roupas em geral. Por isso que houve essa situação de queimar os colchões das pessoas, né? Para evitar e acabar com o vírus, tá certo? Mas em nenhum momento foi explicado, em nenhum momento foi falado, né? Enfim, e aí acabou gerando o que a gente chamou de o que é considerado como revolta da vacina. Aqui nós trazemos então um contexto de caixas de aposentadoria e pensão. Então, a partir de 1923, né, recursos das políticas de saúde que levaram ao modelo de previdência social que se utiliza e aplica hoje no SUS, né? Houve um decreto em 1923, o decreto de lei, né, que criou a obrigatoriedade da Caixa de Aposentadoria e Pensão para as companhias ferroviárias, então elas vieram no contexto de que não tenho acesso à saúde, vamos se apoiar, vamos fazer a nossa caixa, a gente contrata o nosso médico, ele nos apoia, eles nos atende. E assim foi. Mais tarde, 3 anos depois, a Companhia Marítima também fez a sua caixa de aposentadoria e pensão, e o financiamento era de três formas, né? Pelos empregados, que contribuíam 3% da sua renda, né, do que recebia. Os empregadores contribuíam com 1% da renda bruta anual e o Estado com uma taxa adicional. Por que será que os empregadores entraram nesse rateio? Tem ideia, gente? Porque para eles é importante ter um funcionário ativo, né? Então é importante que tenha um profissional saudável para que possa trabalhar. Então eles também têm essa contrapartida, essa proposta de contribuir, porque funcionário saudável rende mais na empresa, né? Então infelizmente também tem essa percepção. Só que assim, quem que responsabiliza, quem que tem desconto no salário? O empregado, né? Então ele tem 3% do seu salário, né, para essa caixa de aposentadoria e pensão. Então, em 1930, Getúlio Vargas suspendeu as CAPs e criou, então, os IAPs, então, que era a autarquia de nível nacional e que o governo passaria a controlar essas caixas de aposentadoria e pensão, que passou a ser o IAPs, né? E aí passou a ser por categorias profissionais dentro da IAPs. Então nós tivemos em 1933 dos marítimos, um ano depois dos bancários, 2 anos depois dos industriários e 2 anos depois dos trabalhadores de cargas e estivadores. 1960, né, teve a Lei Orgânica da Previdência Social, conhecida também como LOPS, e uniformizou os benefícios prestados. Então, agora todo mundo tinha o mesmo direito, né? Então, a assistência médica individual aos seus beneficiários e passou a começar a ficar cada vez mais distante das necessidades reais de saúde dos assalariados e população geral. Com a unificação das IAPs em 1966, né, criou então o INPS, então unificou todas as IAPs. Então nós tínhamos a CAPS foi unificada por meio das IAPs, e na sequência, então, o Instituto Nacional de Previdência Social. Então, gente, foi a partir dessa unificação que aumentou muito a arrecadação desse fundo, né? Então,
o tanto que arrecadava nesse fundo, né, nesse Instituto Nacional de Previdência Social, quase igualava o orçamento a nível nacional. Mas o seu perfil é assistencialista e não tem nenhum controle das classes assalariadas. Então veja, eles não participaram dessas caixas de aposentadoria e pensão, que foi IAPS e na sequência NPS em 1966. E aí, com tudo isso acontecendo, né, em 1974, foi criado o Ministério da Previdência Social. 4 anos depois, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que foi conhecido como INAMPS, né, ambos com o objetivo de consolidar a Previdência. E então, em 78, houve a unificação do INPS, da Administração Financeira IAPS e da Assistência Médica INAMPS, em um único órgão. E o governo revelou então a crise no setor da saúde. Então veja, né? Foram sucessivas aproximações, criações, unificações, e tudo isso, gente, trouxe número quantitativo de dinheiro, né? Veja que chegou um determinado momento que a quantidade de arrecadação quase que se igualava ao tanto que o Brasil recebia, né? E com todas essas criações, esses órgãos, com todo esse dinheiro, teve uma dificuldade ainda maior no controle do orçamento da Previdência. Então, favoreceu a corrupção, favoreceu o desvio da verba, né? Então, por quê? Porque a fiscalização praticamente não existia. Então, nesse período, cresceu a demanda dos serviços de saúde, né? Começou a ter altos custos e, paralelamente a isso, um modelo corruptor, né? Era impossível controlar seus custos, a quantidade que entrava, por ter unificado tudo, né? Então era um quantitativo de dinheiro grande. E aí, em 1980, o Prev Saúde, que era o Plano Nacional de Serviços Básicos de Saúde, ele propôs a reversão no modelo médico. Então, privatista priorizando as práticas de atenção primária. E aí faltou apoio político e por pressão aos empresários do setor privado de saúde. Por quê, gente? Porque é melhor que seja privado, né? As pessoas pagam por isso. Em 1981 surge o Conselho Consultivo de Administração e ele tentava organizar essa assistência médica previdenciária, né, nos 3 níveis de atenção. E aí, em 1986, começa a Conferência Nacional de Saúde. É aqui que o SUS começa a ser pensado, estruturado, conversado, proposto, né, e discutido. Então, foi considerado o maior fórum de debate sobre a saúde. Teve participação de mais de 4.000 pessoas de todo o país, sendo dessas 4.000, 1.000 podia falar e podia votar. E lógico que isso representou um grande marco na saúde do Brasil. Por quê? Aqui é que configura a reforma sanitária. E quais foram os temas discutidos na 8ª Conferência de Saúde, então? Primeiro, necessidade de ampliação do conceito de saúde, né? Saúde não é só doença. Novo modelo de Sistema Nacional de Saúde, separa saúde é saúde, previdência é previdência, né? Orientação da política de financiamento para o setor da saúde, vamos organizar esse financiamento, vamos pôr responsabilidade, vamos trazer, né, características importantes para que a gente possa controlar o setor saúde. E aí foi discutido a universalização, né, que é o acesso para todo mundo, independente se tem carteira assinada ou não. A descentralização da gestão dos serviços, então não pode ser centralizado, né, uma vez que cada serviço, cada estado tem a sua particularidade, e até mesmo cidade, a depender de onde está inserido, né? Por isso que o contexto lá atrás, no início da aula, eu falava para vocês, né? Olha o cenário, olha o contexto, olha, né, a cultura que essa pessoa vive, isso é importante, justamente por isso, né? A integração entre as instituições e entre os níveis de atenção, a definição de uma política de recursos humanos e de ciência tecnológica, o desenvolvimento de profissionais usuários nos serviços de saúde e redefinições de percentuais. Antes, a gente viu ali que tinha
o Estado, que contribuía com uma taxa, os empregadores, que contribuía com 1% do tudo que ganhava, né? Enfim, e os trabalhadores, que era 3%. Então, aqui a responsabilidade passa a ser federação, Estado e município. Contribuem e vão estabelecer percentuais. Então, todas as propostas que foram elaboradas na conferência, né, nessa 8ª conferência, foi incluída na Constituição Federal. Então, aqui que a gente constrói e define a criação do Sistema Único de Saúde. Então, o que foi para a Constituição Federal? Então, se a gente pegar hoje a Constituição Federal, na seção 2 diz respeito à saúde. Então, é no seu artigo 198, e está lá que as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constitui um sistema único. Então, Sistema Único de Saúde. Então, ele foi criado pela Lei 8080/90 e 8142/90, né? Então, ela veio alterar a situação de desigualdade de acesso, porque lembra que antes, quem tinha acesso à saúde? Bem no comecinho, quem tinha dinheiro, né? Antes disso, né, era realmente o pajé que apoiava com as plantas medicinais, enfim, né? E depois, no cenário, quem tinha dinheiro tinha acesso ao médico, certo? Então, a função, gente, é garantir a assistência integral, universal e igualitária à população brasileira que busque esse atendimento e que tem essa necessidade de saúde. A Lei 8080, né, ela é um direito, determina que é um direito fundamental, é nela que está escrito que é dever do Estado garantir a saúde, por meio, né, sempre por meio de execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e agravos. E a 8142, essa daqui também é matéria de concurso público, é matéria, né, das provas, que dispõe sobre a participação da comunidade. Ou seja, quem é que decide na saúde, certo? Quem é que toma as decisões, as deliberações partem de quem? Para quem não sabe, né, o Conselho de Saúde, eles se reúnem, né, e propõem, então, melhorias, intervenções. É nele, por exemplo, que parte, por exemplo, do município, né, para o município escrever o seu plano de gestão, ele se reúne com o Conselho de Saúde e, a partir disso, elabora, então, as metas que vão ser discutidas e apresentadas para os usuários de saúde. Nessas conferências de saúde é apresentado, então, as necessidades que a população tem, o que ela reconhece que a saúde daquele município, que começa pelo município, né? Então, os conselhos de saúde é municipal, estadual e federal. Começa no municipal. Então, quais são as nossas dificuldades? Nós estamos em dificuldades com gestante? O que é que a gente vai propor para o conselho? Tá? Então, a gente precisa aumentar o número de consultas, precisamos contratar mais médicos, o que é que a gente precisa estabelecer? Então, nessa representação, nós temos essa tríade. Tá? Então, o representante, né, o usuário, quem faz uso do Sistema Único de Saúde, tem direito a 50% das cadeiras, vamos supor assim. Tá? Então, se eu tenho 8 pessoas, 4 têm que ser usuários nessa discussão do Conselho de Saúde. Representante dos profissionais de saúde, 25%, e representante do governo e prestador de serviço, 25%. Então, veja, eu tenho 3 pessoas, 3 representações importantes. De um lado, o usuário, do outro, profissionais de saúde, e do outro, que são os gestores e prestadores de serviço. Nas reuniões de deliberações do Conselho de Saúde, os usuários representam 50%, os profissionais 25% e a gestão e os prestadores de serviço 25%. Então veja que existe uma paridade, né? E se os usuários praticamente eles tomam as decisões e conseguem deliberar sobre as suas necessidades de saúde. Então, o Conselho de Saúde ele funciona como colegiado,
É ali que o Conselho tem autonomia para estabelecer os regimentos, para estabelecer o que é prioridade para a saúde, certo? É ali que ele vai propor as oportunidades geralmente dos próximos 4 anos. Então, é realizada essa conferência de saúde a cada 4 anos, né? Então, propõe diretrizes, formulação de políticas públicas, discute as necessidades de saúde, o que é que precisa de melhoria, o que é que precisa de incorporação, o que é que precisa ser revisto, retirado, colocado, enfim. Então, é discutido aqui nas conferências de saúde essas discussões mesmo, né? Essas propostas e essas melhorias. No que diz respeito aos princípios do SUS, nós temos os princípios ideológicos e os princípios organizacionais. Quando a gente pensa nos princípios ideológicos, nós temos 3 grandes princípios importantes: universalidade, integralidade e equidade. Já nos organizacionais, nós temos a descentralização, regionalização e hierarquização e, por fim, a participação popular. Participação popular e social, enfim, no sentido do usuário participar. Quem faz uso do Sistema Único de Saúde ter essa participação dentro das conferências de saúde. Aqui eu vou explicar cada um deles. Então, no primeiro momento, eu tenho a descentralização. Então, isso significa que a tomada de decisão, o poder, ele não é simplesmente do governo federal. Então, existe o poder do município, existe o poder do Estado e da própria federação. E quanto mais descentralizado a melhoria do processo de trabalho, a melhoria de saúde acontece, porque eu posso opinar e discutir sobre a saúde no meu município, no meu bairro, na minha cidade. E aí, consequentemente, subir os níveis de atenção à saúde, subir os níveis, as esferas de governo. Regionalização e hierarquização, nesse sentido da área geográfica. Então, eu tenho o município de Curitiba e eu tenho o município do Rio de Janeiro. De um lado, eu tenho algumas situações de saúde que são diferentes das situações de saúde do Rio de Janeiro. E essa área geográfica, eu preciso de espaço para que eu possa me planejar e executar. A partir da epidemiologia é que eu vou ter a diferença. Então, onde vai ser o meu maior gasto em Curitiba e onde vai ser o meu maior gasto no Rio de Janeiro no que diz respeito à saúde. Então, é nesse sentido que a regionalização e hierarquização se torna um princípio do SUS. Eu tenho diferenças nas áreas geográficas no que tange à saúde da população. A participação da comunidade. Então, é fundamental, é indiscutível a importância da comunidade nas tomadas de decisão. Ela tem o direito de participar, tem o direito de fazer parte do planejamento, da avaliação e da fiscalização dos serviços de saúde. Justamente porque é eles que vão receber, somos nós que iremos receber essa assistência à saúde. E aqui não mais só médica, a partir do princípio que eu citei, que saúde é bem-estar biopsico-sociocultural, eu tenho outros profissionais da saúde participando. Então, ninguém é detentor de toda a saúde. Então, não é o médico, não é centrado na figura médica. Então, existem outros profissionais que apoiam e que dão voz, vez na saúde. Certo? A integralidade é no sentido desse indivíduo ser atendido frente às suas necessidades. É eu ver esse indivíduo como um todo. Universalidade. Todas as pessoas têm acesso ao Sistema Único de Saúde. Todas as pessoas têm acesso à sua saúde, ter direito a poder ter acesso à saúde. E a equidade, que em síntese, é tratados diferentes de forma diferente. Gosto muito dessa imagem, então se vocês verem, a gente tem ali caixas, então equidade é diferente de igualdade. Igualdade eu tenho na primeira imagem aqui, eu tenho uma caixa para cada um. Só que dar uma caixa para cada um não significa
que eu estou praticando o princípio da equidade. Por quê? Veja o hominho ali na figura azul. Mesmo com uma caixa, ele não consegue ter acesso à maçã. Imagina que a maçã é o acesso à saúde, certo? Então, se eu dar uma caixa para cada um, 2 pessoas terão acesso. Mas ao passo que a pessoa de azul precisaria de 2 caixas. Então, veja, eu faço a redivisão e proporciono que as 3 pessoas tenham acesso à maçã, ou seja, simbologicamente aqui falando, teria acesso à saúde, tá certo? Então é isso, é atender as pessoas de forma diferente, dar condições diferentes às pessoas mediante o que ela apresenta de necessidade. Aqui trago aos senhores algumas referências, no sentido de oportunizar estudo e ampliação do estudo de vocês. E, por fim, os objetivos de aprendizagem. Então, compreender o contexto histórico do Sistema Único de Saúde. A gente viu desde lá do começo, como é que era a saúde, quem que praticava, depois, veio caminhando para os tipos de profissionais onde eles eram atendidos, no caso, quem foram os primeiros médicos, que veio 4 médicos, mesmo assim era pago, depois montaram as caixas de aposentadoria e pensão, quem tinha acesso era só quem tinha carteira assinada e fazia parte dessas caixas de aposentadoria e pensão, depois com o SUS, que todos tiveram acesso à saúde. Conhecer a diferença entre saúde pública e coletiva, sabendo que saúde pública é um contexto mais geral, Reconhecer o processo saúde e doença, então o meio interfere na saúde e, consequentemente, gera a doença. Então, reconhecer o cenário onde essas pessoas estão inseridas, o contexto social, econômico e até mesmo político interfere nesse processo. Identificar os avanços, então a gente identificou, uma vez que a gente fala de todo o contexto histórico até a chegada da 8ª Conferência Nacional de Saúde, o acesso que essas pessoas tiveram, e, por fim, os princípios do Sistema Único de Saúde, os 6 principais princípios, doutrinários, enfim, e ideológicos, tá certo? Então, a aula de hoje era nesse sentido de vocês reconhecerem a saúde como um todo, tá? Dentro do Sistema Único de Saúde, a saúde brasileira, como ela está hoje, e como ela caminhou nesse período do Brasil como um todo, da história do Brasil. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha compreendido a temática. Caso você entenda que é preciso rever a matéria ou algum tópico específico, fique à vontade para rever a aula quantas vezes for necessário. Destaco aqui a importância de você estudar os demais materiais disponíveis na sua plataforma. E como forma de fixação do conteúdo, não deixe de responder o questionário dessa aula. Agradeço por assistir essa aula até aqui e desejo bons estudos.